Mês de março é o mês da mulher, mês que estamos entrevistando várias personalidades femininas. E hoje em nosso programa está conosco a presidente da OAB Subseção Maringá, a doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Doutora Ana Cláudia, é um prazer tê-la aqui conosco. Primeira presidente da OAB Mulher em 60 anos, é isso? Isso mesmo. Prazer é meu, Rose, de estar aqui no programa, né? Programa tão importante, falando de um assunto tão importante que é o protagonismo da mulher. Sim, eu sou a primeira mulher eleita presidente na OAB em 60 anos de subseção de Maringá. Nossa, é um prazer e um orgulho também, porque ver essa representatividade da mulher. A doutora acha que a mulher tem... apesar de toda a nossa vulnerabilidade, de termos salários menores do que os homens, nós temos alcançado também vários espaços, não é? Sim, eu vejo o seguinte, a mulher ela tem que ser realmente protagonista da sua própria história. Como? Eu tenho que entender que eu tenho a capacidade intelectual, a capacidade, vamos dizer, psicológica, né? E para que exercer qualquer atividade que eu queira exercer, né? Então, assim, o fato de nós sermos um sexo considerado mais frágil não me tira a minha capacidade intelectual de estar junto às outras pessoas. Eu acho que é essa a importância que nós temos que ter de conquistar os nossos espaços e lutar pelos nossos espaços, né? Não permitir que haja uma discriminação simplesmente por eu ser mulher. Tá? Não permitir essa diferença aí de gênero. Pois é, e a gente vê, infelizmente, discursos machistas vindos até de mulheres, né? Infelizmente, eu ouvi discursos assim, até falando sobre a vereadora Marielle, enfim. E a gente precisa mudar essa situação, ver até mulheres sendo machistas, né? Nós precisamos sim, a gente precisa, vamos dizer, defender a mulher, logicamente, estar trabalhando, mostrando a nossa capacidade sempre, estar lutando por isso, não permitir uma diferenciação entre um homem e uma mulher, como você disse, a questão de salário, não é admissível que uma mulher ganhe menos do que um homem simplesmente porque ela é mulher, tá? Mesmo porque ela exerce uma atividade igual à do homem, né? Nós tivemos recentemente uma propaganda muito interessante, até circulou muito na internet, que crianças pequenas não entendiam o porquê que a menina ia ganhar menos brinquedo do que o menino por ser menina. Então esse tipo de coisa não é permitido e é cultural. Então, como que nós mudamos a história? Eu falo o seguinte, até 1962 a mulher era considerada relativamente capaz. Aí ela teve o Estatuto da Mulher Casada e que fez uma grande diferença nessa luta pela capacidade plena da mulher. Então, olha, agora você pode votar, agora você pode trabalhar. Isso trouxe um incentivo para a mulher para lutar vamos dizer, por ela mesmo, pela classe, pela sua capacidade, enfim, para que ela pudesse se fortalecer. E nós temos que continuar isso. A nossa sociedade, culturalmente, é uma sociedade machista. Ah, isso tem mudado, mas vai mudar aos poucos. E nós não podemos permitir que isso volte atrás, dar um passo para trás. Nós temos que olhar para frente e continuar andando de cabeça erguida, lutando pelos nossos espaços, conquistando os nossos espaços e não permitindo que a mulher ocupe um lugar simplesmente porque ela é mulher. Mas ela tem que ocupar o lugar porque ela tem capacidade para estar ali aonde ela quiser estar. Isso mesmo. E o caso Marielle, doutora, a gente vê que, claro, não aconteceu aqui, mas é um caso que nos incomoda todas nós mulheres, porque era uma representatividade feminina, uma representante na política, né? E teve a voz abafada e sem explicação até agora, né? Pois é um caso que ainda merece maior reflexão, um processo que tem que continuar, tem que ser apurado, não pode deixar passar, né? A OAB está à frente disso também, a OAB nacional, ela tem participado de todos os debates, enfim, isso precisa ser esclarecido. Nós temos que usar, por exemplo, casos como esse para que analise, estude, discuta com a sociedade, tá? Eduque a sociedade.
Então, nós temos que tirar o que nós temos de positivo para tirar de um caso como esse. O que nós podemos melhorar depois de um caso como esse e não deixar a coisa perdida, né? Fazer vítima, olha, mais um caso. Não, não é mais um caso. Isso não pode se repetir. Então, para não se repetir, qual será o tema, o que será feito? Por exemplo, há pouco conversamos agora também com numa outra entrevista sobre uma súmula que foi editada pelo Conselho Federal, né, pelo Pleno da OAB Nacional, dizendo do teor dela é impedir que pessoas que violentem a mulher, que tenham crime contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, adolescente e incapazes, que se inscrevam no quadro da ordem. Então, a tentativa, a discussão é, aquela pessoa que não tem idoneidade moral, ela não pode ser um advogado. Ela pode até terminar um curso de direito, pode até passar no exame da ordem, mas ela não tem idoneidade moral para ser advogado. Então, isso é uma súmula importante que foi aprovada agora no dia 18 de março no Conselho Federal. Isso foi em função de um caso de um advogado que agrediu a mulher? Na verdade, isso vem em função de várias situações e crescimento que nós estamos tendo nos crimes contra a mulher. E contra a mulher, e lógico, como eu te falei, ele veio a súmula contra a mulher e, na sequência, uma súmula também questionando, né, falando da criança, do adolescente, do idoso, ou seja, das pessoas mais vulneráveis. Essa súmula, ela é nacional, tá? Ela foi uma proposta pela Comissão Nacional da Mulher Advogada e ela foi aprovada. Que ótimo! Tá? Então, assim, o que se protege é a idoneidade moral, né, da pessoa que a OAB tem que ter. Eu tenho que ter no quadro da advocacia como advogado, que é o advogado, é o cidadão, é a pessoa que fala, o profissional que fala em nome do cidadão. Eu sou a voz do meu cliente. Então, se direito é moral e justiça, é lei, moral e lei, então o que eu tenho que ter? Um advogado, ele tem que ter idoneidade moral para falar em nome do seu cliente. Como que eu posso permitir uma pessoa que não tem essa idoneidade moral no quadro da OAB? Então, eu tenho que tentar bloquear. Doutora, na sua opinião, o Brasil tem leis suficientes para a proteção da mulher? Olha, nós temos várias leis. E nós temos, o que é importante, já varas especializadas no combate à violência da mulher. Temos núcleos especializados no combate da violência da mulher. Dentro da OAB, nós também temos comissões que discutem a violência, o combate à violência da mulher. Então, eu vejo que nós estamos caminhando para ser também diferente, né? Ou seja, na proteção da mulher. Temos mais leis que muitos países. Nós temos uma preocupação muito grande. Precisa melhorar? Precisa. Veja, muitas vezes eu tenho uma legislação, mas eu não consigo cumpri-la. Né? Isso é um problema sério. Então, eu preciso ter estrutura para o cumprimento daquela lei. Hoje nós temos uma vara especializada na questão da mulher, né? No combate à violência, como eu disse. Nós temos uma casa de proteção à mulher, mas a gente ainda precisa de mais estrutura, de psicólogos, nós precisamos de pessoas que realmente protejam, porque muitas vezes eu não tenho aonde colocar essa mulher. Às vezes eu consigo uma medida protetiva e ela tem que ficar, o marido não pode conversar com ela, mas ela não tem aonde ir. Então eu tenho que ter uma estrutura melhor. Então a gente ainda tem muito a avançar, mas eu digo que nós já avançamos muito. A Lei Maria da Penha é uma lei... É uma lei que é um grande avanço, né, no Brasil. Acho que ela foi um divisor de águas, né? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que veio regulamentar o que está na Constituição Federal, tá, de 88, que a gente diz que é a nossa Constituição Cidadã. Então, ela regulamenta quando fala que o Estado combaterá a violência. E aí entra a Lei Maria da Penha. Então, ela realmente foi um avanço. E é onde eu te falo, né? Então, você veja, nós tivemos a situação da Maria da Penha, que é a lei, na verdade, é a lei de combate à violência. Nós temos a situação dela, que foi vítima, né, de um abuso, chegou a ficar paraplégica em razão da violência que sofreu dentro de casa, a violência doméstica que sofreu, e disso
nós conseguimos um proveito para toda a sociedade. Ela conseguiu tirar desse sofrimento dela, que situações como o que aconteceu com ela tendem a mudar. Tá? Agora, é isso que eu falo, não basta ter leis, elas precisam ser efetivas, elas precisam ser aplicadas e elas precisam chegar ao conhecimento da população, que se houver a violência contra o gênero, essa pessoa será punida, né, de uma forma severa, será cumprido aquilo que está na lei. Assim como a lei do feminicídio, né? Exatamente. Que também vem em função da própria questão da mulher ser mulher, né? Isso. Ela vem e altera também até o Código Penal para tentar realmente proteger a questão da mulher, a proteção do gênero. Então, nós temos que, foi também outro grande avanço, porque a lei de combate à violência doméstica, ela só abrangia questões de violência doméstica. Se ela estivesse fora de uma situação de violência doméstica, ela já não tinha proteção. Por isso que era necessário alterar o Código Penal para criar, né, a proteção à mulher também, aquela mulher que não é vítima de uma violência doméstica, que não estava abrangida pela lei. Então, foi mais um avanço. Então, você vê que a gente continua avançando, né? Conforme a sociedade muda, evolui, né? A gente vai criando leis para a proteção das pessoas que são mais vulneráveis. Na sua concepção, doutora, qual é o caminho para nós minorizarmos, né, essa questão do machismo e conseguirmos aumentar o nosso protagonismo feminino e diminuirmos essa distância que existe entre essas diferenças entre o homem e a mulher? Eu acredito que isso, como eu te falei no começo, é cultural e ele começa pela educação, pelo respeito dentro de casa. O que você passa para o teu filho? Então, somos nós mulheres que educamos, exatamente, né? Somos nós mulheres que educamos e muitas vezes aquele filho ele já vê dentro de casa a mulher, a mãe ser desrespeitada pelo pai e às vezes ele leva isso já, né, cresce com isso e ele acaba repetindo a história. Então é dentro de casa que a gente muda. É a mulher a mãe que tem o espaço para trabalhar, é a mãe que não trabalha, vamos dizer, fora de casa, mas ela é respeitada pelo trabalho que ela exerce dentro de casa. Então, é aquela mãe que incentiva, ela não teve a oportunidade, muitas vezes, de estudar, de poder ter um trabalho fora, mas ela incentiva que a filha vá estudar. Ela luta e protege essa filha, ela não deixa que a filha se sinta vitimizada pela situação ou por ser mulher, mas ela força, né? Ou seja, que a filha seja protagonista da sua própria história. Então eu acredito que só através da educação nós podemos mudar a história e dando exemplo. Muito obrigada, doutora, foi um prazer falar com a senhora. Eu que agradeço, foi um prazer ter essa conversa, esse diálogo e estou à disposição. Nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer estar com você também. A gente se vê no sábado que vem. Beijo grande. Bom final de semana. Até lá.